Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Horror é um gênero cinematográfico. Slasher é um subgênero do horror. Mas de um tempo para cá, dentro do subgênero slasher, tem aparecido um subgênero que são os filmes slashers estrelados por personagens infantis que caíram em domínio público. Eu já resenhei os dois ursinho Pooh, né? O primeiro é horrível, o segundo não é bom, mas melhora em relação ao primeiro. Já resenhei o Mousetrap, o primeiro lá do Mickey, que é horrível também. Um do Popeye. Pois bem, agora em 2025 já saíram vários. E agora então eu vou falar sobre Screamboat, que é um outro filme que tem o Mickey. A versão do Mickey que está em domínio público é bem específica, né? Na verdade, é aquele do Steamboat Willie. Sabe aquele desenhinho animado lá de 1929, uma coisa assim? Sabe quando que é aquele desenho animado? Que aparece o Mickey toscozinho, assim, o ratinho, né? Ele nem chamava Mickey ainda. Parece que o nome dele era Steamboat Willie. É, manejando um navio, assobiando, pois bem, é isso aí que está em domínio público. E aí o desenhinho em inglês chama Steamboat, né? Barco a vapor. Aí eles fizeram o nome aqui, Screamboat, o nome do ratinho no filme é o Screamboat. Esse filme, eles aproveitaram, além dessa figura do ratinho, bastantes referências ao Walt Disney e a filmes, desenhos, né, da Disney, sem correr o risco de serem processados. Por exemplo, tem umas 3, 4 garotas insuportáveis, né, que você percebe que vão ser para serem mortas mesmo, que elas são idiotas. É um filme slasher, né, gente? Você vê que são princesinhas da Disney. É que, assim, eu não entendi, não devo ter entendido a maioria das referências, porque, assim, né, eu não sou perfil de filme, desenho de Disney, né? Mas, enfim, acho que o que eu vi me divertiu. Ele não é um filme horrendo como os tantos outros filmes, a maioria desses filmes slashers aí de personagens que caíram no domínio público é indigente. Esse aí ele se diverte não só com a personagem, com a ideia, que é absurda, mas também se diverte, inclusive, com as limitações, com o baixo orçamento. Só que antes de comentar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Pode ser que pessoas que amam a Sexta-feira 13, né? A franquia Sexta-feira 13, como eu, lembrem do Sexta-feira 13, parte 8, no qual boa parte se passa em um navio que as pessoas estão indo para Manhattan, né, para Nova York, e o Jason as ataca. Né? Esse filme aí, ele se passa quase todo em uma balsa, em um ferry, que é o que faz o trajeto de Staten Island. E é de verdade, eles usaram um ferry, né, que está descontinuado, que não está em uso. Então, aquela claustrofobia e a ambiência. É um filme de baixo orçamento, mas ele tem uma ambiência legal porque é real, né? Para fãs de Sexta-feira 13, na verdade, filme slasher em geral. Até tem um Crazy Ralph lá. Para quem não é escolado nisso, Crazy Ralph aquelas personagens em slasher, pelo menos eu os chamo assim. Aqueles velho em slasher que chega e fala: estamos perdidos, vamos todos morrer. Tem um velho aí que né? Só faltava chamar Ralph também, né? You're doomed, you're doomed. Por isso que eu lembrei muito. E também porque, assim, é uma ode, né? Uma carta de amor a Nova York, idealizada, assim. As pessoas que estão no barco, não, vamos lutar porque somos New Yorkers. Eu falei, nossa, aliás, tem um pedaço em que alguém fala, only New York. Eu falei, nossa, daqui a pouco vão falar igual uma jornalista lá do New York Post. Only New York, it's only New York. Mas não chegou a tanto. Mas tem sotaques de Nova York fake, meu Deus do céu. Mas qual é a história? Bom, quase não tem. Ah, não, vamos informações antes.
Porque imagina, gente, é um ratinho maluco matando pessoas em um barco. Assim, a mitologia, eles até vão explicar lá, usando inclusive uma paródia do desenhozinho do Steamboat Willie, bem bolada até, com um capitão que se chama Walt. Ai, ai. Que vai explicar pra você por que, que aquele ratinho tá atacando as pessoas. Você imagina. Então é um ratinho atacando pessoas, tá? A produção envolve alguns nomes da galera que produziu aquele Terrifier. As mortes. Eu não vou dar spoiler. Bom, spoiler, um monte de gente morrendo, gente. Assim, as mortes elas não são tão melequentas, tão gorentas, né? Não tem tanto gore quanto no Terrifier, mas elas são bem criativas, algumas delas, tá? Uma que envolve uma boca em uma determinada parte de um corpo que. Mas vamos deixar pra lá, né? Enfim, eu não vou dar spoiler, mas é divertido pra caramba. Depois essa parte do corpo vai aparecer em outro lugar. Mas enfim, tem uma galera aí. E sabe como que é o ratinho? Que é claro, né? É uma referência ao Mickey só. Ou aquela versão do Mickey. Tá toda zoada, podre. Mas você vê, eles tomaram tipo Chucky, né? No sentido assim, é um ratinho pequenininho que bate no joelho das pessoas, mas consegue matar. Ou seja, esse é um dos filmes desse subgênero aí que eu gostei, porque ele não se leva a sério. As mortes são criativas, às vezes, nem todas, por conta de como chama? Orçamento. Tem algumas mortes que são criativas, o filme não se leva muito a sério, tá? Porque você vê aquele ratinho pequeno, igual Chuck, matando as pessoas de formas super requintadas. E sabe quem que é aquele ratinho? É um ator, aquilo lá. É o mesmo do Art the Clown. Que eu sempre sei, David, não sei das Thornton, que agora é um dos ícones da galera do horror, né? Lembra que eu tenho reservas. Eu adoro o Art the Clown, mas eu tenho reservas quanto à franquia Terrifier. Mas esse ator tá com tudo. E aí você fala, mas você falou que o ratinho bate no joelho? Eles usam truques de câmera, né? Aí às vezes não dá muito certo por conta do orçamento que é baixo, você percebe que não dá muito certo, mas beleza. Aquilo lá, uma boa parte daquilo lá não é animatronics nem nada, é o CGI, né? É o David fazendo aquilo lá. Então é assim, tem uma galera que tá num barco que vai lá no ferry à noite e as pessoas começam a morrer. E tem bastante morte, tem bastante gente no filme. Porque é um filme de baixíssimo orçamento, né? Tem bastantes passageiros. A maneira como a maioria deles eles fazem para se livrar de um bom número deles é muito engraçado, né? Aí você fala, mas quando acontece isso, não aparece tal coisa. Gente, é um filme em que tem um ratinho maluco, assobiador, e ele vai assobiar um monte, desde parabéns para você, marcha fúnebre, um monte de coisa, que fica matando pessoas em um barco. Então, se a pessoa nessa morte grupal, porque fica aparecendo um monte de coisa lá que na vida real não apareceria. Não é a vida real, é um filme que já se colocou em um mundo em que pode acontecer um monte de coisa, porque é um ratinho assassino, né? Que funciona. Ele poderia ser um pouquinho mais curto, esse é um defeito desse pessoal do Aterrorizante. Também é daquela galera do Stream, que eu resenhei aqui também, que inclusive é o Thornton, que tá, né? Ele tá com essa galera aí, tá bem. E é 1h40 e pouco. Esses filmes, para mim, não precisariam passar de 1h30, né? Tem filler ali. Por quê? Porque assim, as personagens, embora eu esteja falando bem do filme, ele não é um filme bom. Ele não tem suspense praticamente. As personagens, eu não sei o nome de ninguém, né? Assim, os personagens são totalmente brandas e não tem nada assim. Então daria para você fazer 10, 15 minutos a menos para ficar um filme mais ágil e ficaria mais divertido até, tá? Mas mesmo assim, tudo bem, deu para ver. Se você decidir assistir,
assista os créditos, aos créditos todos, porque tem uma cena bem pós-crédito, assim. Sabe aqueles pós-créditos antes de começar a subir os nomes, assim, né? Assiste até o fim de lá, porque você fala, vai ter uma possibilidade de segundo filme. Isso já aparece antes. Sabe, um filme de spoiler, um filme desse tipo, de slasher, em 2025, que não dê abertura para a formação de franquia, gente, acho que nem existe quase. Então é claro, só que assim, esse não é o final que eu tô falando. O filme acaba assim, né? Esse depois é que vai ter uma outra coisa, tá? Aí, sei lá, é uma coisa. Eu não vou dar spoiler, mas isso talvez se entenda só quem sabe mais de inglês mesmo, né? Enfim, bom, eu não posso. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas sabem ou não sabem, e se elas escolheram aprender ou não escolheram aprender. Então é assim. Eu ria porque o filme. O outro filme que eu vi do Mickey, o Evil, que tá aqui no canal, o tal do Mousetrap, ele. E tem um outro, viu, gente? Além do Mousetrap, além desse que Screamboat, tem um outro que diz que também é lixão. Quem sabe um dia eu vejo. Tem um filme então que chama Mousetrap. Nesse filme aí, tem uma hora que para atrair o ratinho, eles usam uma honey trap. Eu falei, olha só, se era brincadeira ou não era brincadeira, é uma coisa minha, né, que eu vi, porque é uma expressão. Honey trap é a armadilha de mel. Aí acho que dá para vendo o filme, você entende, pesquisando, né, dá pra sacar. Mas assim, ele é um slasher divertido, gente. Tá? Divertido. Não tô falando que ele é bom. Tá? Eu tô falando que dentro dessa maré aí, ele é provavelmente o melhor que eu vi. Tá? É mais do que o Blood and Honey, lá o Ursinho Pooh 2. Eu vou ver se tiver outro, eu vou ver o Screamboat. Tchau.